Campeonato Carioca teve finalização da sua primeira rodada e dos 4 grandes, somente o Flamengo venceu. Isso muito destacado tem sido por muita gente nas redes sociais, na imprensa e tudo mais. Mas vamos tentar colocar os pingos nos i. Primeiro, Botafogo empatou para o seu primeiro jogo, né, não conseguiu vencer na sua estreia contra o Boa Vista. Flamengo derrotou a equipe do Nova Iguaçu por 1-0. Vasco. Bem, o Vasco jogou em casa, né, e perdeu para a Portuguesa. Fluminense jogou no Maracanã, não era o mandante, mas jogou à vontade no estádio onde manda seus jogos e foi derrotado de virada pelo Resende. Flamengo, Fluminense e Vasco colocaram em campo times de garotos, times da base, né? Botafogo com a mescla que já vinha jogando a reta final do Campeonato Brasileiro, como já estava rebaixado. Então, não são os times que teremos daqui a algumas semanas, quando os titulares voltarem, quando contratações forem feitas. Então, essa primeira rodada não serve muito para medir o que aconteceu. Por exemplo, o Flamengo venceu, mas jogou mal. A garotada não jogou bem, não foi um jogo muito convincente. O Fluminense foi muito prejudicado pela arbitragem na noite dessa quinta-feira. Pênalti não marcado, gol mal anulado. Isso no primeiro tempo, quando o Fluminense poderia ter feito 2-0 e pavimentado o caminho de sua vitória. Acabou tomando uma virada, depois de um erro clamoroso do Frazan na jogada que originou o gol de empate do time do sul do estado, e depois o Resende virou no último lance da partida praticamente. Um jogo bem atípico, bem atípico. Então, assim, conclusões desses primeiros jogos não dá para tirar, né? O que dá para tirar como conclusão é a arbitragem com VAR ou sem VAR segue uma porcaria no brasileiro, no estadual, em qualquer competição. O Vasco, por exemplo, perdeu seu jogo, mas o Vasco botou um time de garotos ali, vai ter que tirar alguns jogadores para poder enxertar e encontrar soluções para a equipe principal, para a equipe quando estiver completa. Então, até que ponto essa derrota tem peso para o Vasco nesse momento? Aguardar um pouco mais. Fluminense mostrou bons jogadores. Isso pode ser um alento do Fluminense, que já vem explorando muito bem sua base. O Botafogo não venceu, mas o Botafogo tem que observar seus jogadores e seu novo treinador, o Chamusca, encontrar aí soluções, encontrar caminhos aí para que o Botafogo possa, quem sabe, com o Marcelo Chamusca chegar à montagem de uma equipe competitiva para brigar pelo acesso quando começar lá na frente o Campeonato Brasileiro. E o Marcelo Cabo no Vasco, observando o comportamento dos seus jovens jogadores para ver quem ele vai aproveitar. Então é cedo para tirar conclusões, para cravar alguma coisa. É óbvio que o Flamengo é favorito, é evidente que o Fluminense é o time que tem maiores possibilidades de desafiar o atual bicampeão, mas é uma primeira rodada em que pouca coisa pode ser aproveitada. Achei até que, pode parecer contraditório, mas eu gostei mais dos garotos do Fluminense que perderam com a ajuda da arbitragem, aliás, com a ajuda da arbitragem para o Resende, né, que acabou errando contra o Fluminense. Então vamos repetir essa frase. Pode parecer contraditório. Eu gostei mais do Fluminense, apesar da derrota, dos garotos do Fluminense, do comportamento de alguns jogadores, individual inclusive, como por exemplo o Gabriel, camisa 7, achei bem interessante o comportamento dele como um jogador de organização, um jogador que vem ali pelo lado esquerdo construindo as jogadas. Achei bem interessante até esse atleta, por exemplo, como um dos que podem eventualmente até serem aproveitados mais adiante e ajudar o time quando completo, quando os titulares, os profissionais, todos estiverem incorporados ao elenco, né? O Gabriel Teixeira, né? Então o Fluminense mostrou alguns bons valores, alguns já são conhecidos, caso do John Kennedy, que vem jogando no time profissional. Eu achei o Fluminense mais interessante no comportamento coletivo e individual do que o Flamengo, por exemplo, apesar do Flamengo ter vencido num gol do Max no último lance, e o Fluminense ter sido derrotado de virada. É um laboratório nessas primeiras rodadas. Então calma, é muito cedo para tirar qualquer tipo de conclusão nesse começo de Campeonato do Rio de Janeiro, com arbitragem muito ruim, para variar um pouquinho. Saudações.